Olá, turma do terceiro G. Hoje a gente vai entender o que são retas paralelas, ok? Então vamos lá. As retas R e S são paralelas se e somente se possuírem a mesma inclinação ou seus coeficientes angulares forem iguais. Ou seja, eu calculo o coeficiente angular da primeira reta e da segunda. Se o resultado der o mesmo, é porque elas são paralelas. Se derem diferentes, números diferentes, é porque elas são concorrentes, ou seja, elas se tocam. Mas o que são retas paralelas? Vamos entender aqui essa linguagem. Eu tenho duas retas, R e S. Elas são paralelas se somente se acontecer o quê? Do ângulo da primeira reta ser igual ao da segunda. A mesma inclinação, mesmo coeficiente angular. Então, tá aqui um gráficozinho explicando para vocês, tá certo? Ó, tá aqui a reta R, tá aqui a reta S. R e S são paralelas, ou seja, elas nunca se tocam. Elas, mesmo que eu aumente elas, estique elas, elas vão ser sempre paralelas, tá bom? Tá aqui, ó, o coeficiente angular delas, ou seja, o ângulo delas aqui, ó, é o mesmo, tá certo? É a mesma inclinação. Mas como é que a gente sabe isso calculando? Como é que a gente consegue resolver? Então, como saber através do cálculo se elas são paralelas, né? Primeiro, eu deixo ela na forma reduzida, tá bom? O que é isso, professora? Forma reduzida? É deixar a sua equaçãozinha da reta com o y isolado, né? Y igual ao restante da equação, tá bom? Tá aqui embaixo um exemplozinho mostrando a vocês, ó. Y igual a mx mais n. Quem é o meu coeficiente angular aqui, ó? É esse m, ou seja, o número que acompanha o x. Ele é o coeficiente angular. Exemplo, aqui nesse exemplo de baixo aqui, ó. 3x mais 5. Quem é meu coeficiente angular aqui? É o 3, tá bom? Nesse exemplo de baixo, 2x menos 3, quem é o coeficiente angular? O 2, tá bom? Depois que eu deixo ela na forma reduzida, o que é que eu faço? Calculo o coeficiente angular, que foi isso aqui que eu fiz, ó, tá vendo? E se derem iguais, são paralelas. E se derem diferentes, aqui deu diferente, ó, elas são concorrentes. Então, é fácil, né? Exemplos resolvidos. Vamos lá, 3 exemplos. Determine a posição relativa entre as retas, ou seja, se é paralela ou concorrente, tá bom? Tá aqui a reta R e tá aqui a reta S. Então, eu peguei a reta R, reescrevi. Agora, veja que o coeficiente angular é 3, ou seja, MR igual a 3. MR é a notaçãozinha de coeficiente angular, tá bom? Então, olha aqui, ó, 3, tá vendo? 3x, quer dizer que o coeficiente angular é 3. Na reta S, 3x mais 5, também, ó, tem um 3 do lado do x. Então, elas têm o mesmo coeficiente angular aqui, ó, 3 e 3, portanto, elas são paralelas, tá bom? Exemplo 2. Tá aqui minha reta R e minha reta S. Observe que elas já estão na forma reduzida, ó, y igual ao restante e y igual ao restante, tá bom? Depois, vamos ver o coeficiente angular. Tá aqui na minha reta R, o coeficiente angular é 2, tá vendo, ó? 2, e o coeficiente angular dessa é 3, tá bom? Tá aqui 3. Se um é 2 e o outro é 3, quer dizer o quê? Que elas não são paralelas, elas são, então, o quê? Concorrentes, tá bom? E o último exemplo, eu peguei também duas retas, reta R já está na forma reduzida e a reta S não está na forma reduzida. Observe que eu não tenho y igual ao restante da equação. Então, o que é que eu faço? Vamos lá achar o coeficiente angular da R. Tá aqui, ó. Peguei a reta R, coloquei aqui. Que é meu coeficiente angular? 3, ó. Tá vendo? Tá do lado do x, tá aqui coeficiente angular 3. Mas da reta S, eu vou ter que deixar ela na forma reduzida. Como é que eu faço? Eu vou isolar meu y, tá bom? Então, eu vou pegar assim, ó. Menos 2x igual a menos 6x menos 4. O que foi que eu fiz? Eu peguei o 2y que já estava aqui antes da igualdade, permaneci ele antes da igualdade, e o resto eu coloquei depois da igualdade. Só que, quando eu passo o 6x para lá, ele vem negativo. Quando eu passo o 4 para lá, ele vem negativo, tá bom? Aí tem aqui, ó, multiplica tudo por menos 1. Por que que eu fiz isso? Porque eu não posso ter meu y negativo, como tá aqui, tá vendo? Então, multiplicar por menos 1 é só trocar o sinal da equação todinha. Ficou positivo, positivo, e aqui que tá negativo ficou positivo, certo? Depois,
Se eu quero deixar o y isolado, eu vou tirar esse 2 aqui. Como é que eu tiro? Eu tiro ele passando, dividindo tudo isso aqui, ó. O 6x mais 4. Então, o 2 vai para baixo, tá vendo? Aí, 6 dividido por 2, 3x. 4 dividido por 2, 2. Então, tá aqui a minha equação S na forma reduzida. E eu peguei e só identifiquei meu coeficiente angular, que é 3. Tá vendo? 3. Portanto, da R, o coeficiente angular da reta R é 3. E o da reta S também é 3. Se elas são iguais, é porque elas também são paralelas. Então, é bem simples. Você olha o número que acompanha o x, que é o coeficiente angular. Se for igual das duas retas, elas são paralelas. Se forem diferentes, são concorrentes, tá bom? Então, lembrando também que tem que deixar ela na forma reduzida, né? Antes de você identificar o coeficiente angular, que é deixando ela com y isolado, tá bom? Nesse caso aqui, ó, eu tive que transformar ela para reduzida aqui embaixo. Aí sim eu consegui identificar meu y isolado.